Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar da tabela periódica. Atualmente são conhecidos 118 elementos, mas apenas cerca de 20 desses elementos estão na base dos materiais e substâncias mais comuns. Os elementos químicos agrupam-se de diferentes modos, originando a enorme variedade de substâncias naturais e artificiais. A necessidade de ordenar e classificar os elementos químicos originou a tabela periódica. Cá está a tabela periódica atual. Ela consiste na disposição sistemática dos elementos químicos de acordo com as suas propriedades. Mas nem sempre foi assim. A tabela periódica é o resultado do contributo ao longo dos anos de um conjunto de vários cientistas que foram incrementando os conhecimentos sobre os elementos e as suas propriedades. Temos o Dobereiner, Newland, Mendeleev e Moseley. São as figuras que marcaram mais a tabela periódica até ao momento atual. O Dobereiner, em 1829, propôs um sistema de classificação de elementos com propriedades análogas. Ele deu-lhe o nome de Lei das Tríades, pois agrupou os elementos em grupos de tríades com propriedades semelhantes. Aqui o lítio, o sódio e o potássio, temos também o cálcio, o estrôncio e bário. E porquê que chamava-se Lei das Tríades? Ele reparou que a média da massa atómica dos dois extremos dava a massa atómica do elemento do meio. E ele achou muito curioso e ainda por cima tinham as mesmas propriedades, então chamou a Lei das Tríades. Newland, em 1864, propôs um sistema de classificação de elementos, mas desta vez utilizando um critério de ordem crescente de massas atómicas. A sua classificação ficou conhecida como a Lei das Oitavas e evidenciou a repetição de características dos elementos de 8 em 8. Temos aqui a comparação com as escalas, a escala musical, uma oitava, e ele considerou então que estes 7 primeiros elementos correspondiam a uma primeira oitava e os outros correspondiam à segunda oitava. Aqui eles já eram ordenados por ordem crescente de massa atómica e já tinha assim um primeiro conceito de grupos, mas um pouco diferentes do que existe atualmente. E foi Mendeleev, em 1869, este cientista russo, que é considerado o pai da tabela periódica atual, organizou os elementos químicos com base na periodicidade das suas propriedades. Ele conseguiu organizá-los em grupos, de acordo com as suas características, e também em linhas horizontais, atualmente chamamos de períodos, em que essa periodicidade se repetia. Então, aqui temos já a do lítio e a seguir repete para o sódio. E ele já teve este cuidado de organizar em grupos e em períodos. A coisa mais importante que ficou e que surgiu com esta nova tabela periódica foi, mesmo não havendo certos elementos, ele considerou e percebeu que deveria haver ali alguns elementos e até apresentou qual seria a massa atómica relativa para esses elementos. Ora, tem aqui muitos mais pontos de interrogação. Ele percebeu que havia mais elementos. Logo nos primeiros anos foram descobertos alguns elementos que fez com que esta tabela periódica fosse ou ficasse muito famosa. Então ele conseguiu prever a existência de elementos que ainda não tinham sido descobertos, fazendo uma descrição bastante detalhada das suas propriedades. Esta proposta teve muita aceitação na sua época e ele foi considerado o pai da tabela periódica e em 2019 foi considerado o Ano Internacional da Tabela Periódica. Fez 150 anos da tabela periódica. Moseley, em 1913, acabou por deixar a tabela um pouco mais parecida com o que nós temos atualmente. Começou a aparecer o conceito de número atómico, depois de surgir o conceito de próton, o Moseley pensou em organizar os elementos por ordem crescente de número atómico. Com esta organização ficou evidenciada a regularidade das propriedades dos elementos, que havia alguns em que a massa atómica fazia com que eles não ficassem bem pela ordem correta. E só por ordem crescente de número atómico é que isto ficou cada vez mais claro, a regularidade destas propriedades. Já em 1946, por Seaborg,
apareceu as séries de lactanídeos e actinídeos e ficando a tabela aqui mais parecida com o que nós temos atualmente e já com o aparecimento de elementos artificiais na tabela periódica. Então, na tabela periódica ainda é possível incorporar novos elementos químicos e prevê-se que novos elementos com mais de 118 prótons sejam produzidos artificialmente, como tem sido até agora. A tabela periódica originalmente foi organizada com base nas propriedades das substâncias elementares, que eram as substâncias que nós conhecíamos, como por exemplo era o lítio, não como um átomo, mas como uma substância, o sódio, o potássio, o hidrogênio, não como um átomo, mas como substância. Por isso é comum encontrar-se na tabela periódica as informações não só dos elementos, mas também das substâncias elementares, que são os átomos juntos formando uma substância. Os únicos que não se juntam, então, são aqui os gases nobres, e já vamos falar sobre isso. Em jeito de resumo, então temos aqui algumas datas importantes e então Dobereiner observou os padrões nas propriedades dos elementos e formou um conjunto de 3 elementos ordenados por ordem crescente de massas atómicas e temos a lei das tríades. Newlands criou uma tabela periódica em que os elementos estavam ordenados por ordem crescente de massa atómica e em grupos que repetiam as características de 8 em 8, que ficou conhecido como o modelo das oitavas. Mendeleev, considerado o pai da tabela periódica atual, elaborou uma tabela onde os elementos químicos estavam ordenados por ordem crescente de massa atómica relativa e apresentavam relações verticais e horizontais ao nível das propriedades químicas e físicas. Nesta tabela havia espaços vazios que seriam mais tarde preenchidos por elementos químicos que não se conheciam na altura. Este acabou por ser o fator mais importante da continuada utilização desta tabela periódica. Moseley descobriu que o número atômico era constante para um elemento químico e colocou os elementos químicos por ordem crescente do número atômico. Então, aqui a diferença para a tabela periódica atual, na tabela periódica de Mendeleev, é que estava ordenada por massa atômica. Seaborg reformulou a tabela periódica de Moseley, colocando os actinídeos abaixo dos lantanídeos e elementos que depois do urânio, do número 94 ao 102, que já seriam elementos artificiais. Vamos a alguns exercícios. Em meados do século XIX, vários cientistas propuseram a organização dos elementos químicos com base em critérios de periodicidade, mas foi a tabela periódica proposta por Mendeleev que teve a melhor aceitação por parte da comunidade científica. Qual foi o fator que mais contribuiu para a aceitação da tabela periódica de Mendeleev? O reconhecimento da periodicidade nas propriedades dos elementos químicos? Não, já havia esse reconhecimento antes. A organização dos elementos químicos em grupos e em períodos. Este acabou por ser importante. Grupos já havia, mas períodos acabou por ser, de alguma forma, uma novidade. Mas é o C que é o mais importante, a capacidade de prever a existência de novos elementos químicos. Okay? O fator que mais contribuiu foi a linha C. A ordenação dos elementos químicos por número atômico não foi Mendeleev e também acabou por ser uma coisa importante, mas não foi Mendeleev. Exercício 2. Ordene cronologicamente os seguintes marcos históricos revelantes no estabelecimento da tabela periódica atual. Ordenação da massa atómica com repetição de propriedades de 8 em 8, modelo das oitavas, síntese dos elementos químicos artificiais, completando a tabela periódica, bem, este deve ser o último. Organização dos elementos em grupos e períodos, deixando lacunas para preencher, tabela de Mendeleev. Ordenação dos elementos por número atômico. Pronto, então este será o primeiro. Aqui depois apareceu Mendeleev, a seguir apareceu o número atômico e depois os elementos químicos artificiais. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Entretanto, ficam com mais alguns vídeos para estudarem para o teste e não se esqueçam de partilhar o vídeo com os vossos colegas que também estão a estudar e até já, estamos juntos!